Olá, tudo bom com você? Eu sou a Mai. No vídeo de hoje a gente tá aqui pra falar sobre essa nova lei que surgiu, que é a Lei BTS. A gente vai conversar um pouco sobre ela, a gente vai falar um pouco sobre o assunto, vamos dissertar um pouco sobre esse assunto aqui no canal. E eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona essa lei e o que ela traz de benefício pro mundo do K-pop. Então aproveita e se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, compartilha o vídeo, segue lá no meu Instagram. Beleza? O que é a lei BTS? Antes da gente começar a falar sobre essa lei, eu vou explicar um pouquinho pra você o que acontece dentro da Coreia do Sul. Aqui no Brasil, quando o garoto completa 18 anos, ele é obrigado a fazer o tiro de guerra. Existem N coisas que pode acontecer para a pessoa não ser alistada no tiro de guerra. Peso é uma delas, altura é uma delas. Uma coisa que eu acho muito idiota, mas se você falar que é homossexual, você toma dispensa na hora, porque eles não aceitam homossexuais aqui no Brasil no tiro de guerra, porque eu acho uma idiotice. Não afeta nada o seu funcionamento físico, tá? Só que assim, na Coreia, você tem dos 18 anos até os 28 anos. Então você tem 10 anos para se alistar no exército. 10 anos para se alistar. Você tem que cumprir 20 meses, que são obrigatórios você cumprir esses 20 meses. Que dá 1 ano e 6 meses, mais ou menos, pela conta que eu fiz. É 1 ano e meio de alistamento. O que essa lei tem a ver com o BTS? Agora que o Jin completou 28 anos no dia 4 de dezembro desse ano de 2020, ele era obrigado a se alistar para o exército. Lembrando que todo homem na Coreia do Sul é obrigado a se alistar no exército. Existe parênteses dentro dessa lei, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela já já. Só que assim, como ele completou 28 anos, ele era obrigado a se alistar no exército. E aí entra o parente que foi criado, a Lei BTS. A Lei BTS ela foi criada agora recentemente para que idols de K-pop tenham até os 30 anos para poder se alistar. Então vamos dizer assim que o Jin ganhou mais 2 anos, tá? Para poder se alistar no exército. Só que assim, é todo idol que ganhou essa oportunidade de não poder se alistar ao exército? Não, tá? Começa por aí que é o parênteses que a gente ia conversar. Aí é que tá o parente que eu queria abrir pra vocês. Mas todo idol de K-pop ganhou esses 2 anos a mais. Do que eu li, do que eu entendi um pouquinho sobre a lei, não é todo idol de K-pop que vai ter esta oportunidade. Pelo menos é até agora 2020, que a lei foi lançada há pouco tempo atrás, foi colocado que não é todo idol que vai poder. Quais são os idols que vão poder? São grupos que são conhecidos mundialmente. Eles precisam ser reconhecidos pelo Ministério da Cultura, do Turismo e do Esporte dentro da Coreia. Então é como se eles fossem um visionário dentro da Coreia, os grupos. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o BTS. Ele é o grupo que mais gera economia dentro da Coreia. Ele é o grupo que mais dá visibilidade para a Coreia no mundo todo. Então por isso eles foram o primeiro grupo a... Tem uma mosquinha voando aqui. Por isso que eles foram o primeiro grupo a conseguir esta lei. Ou basicamente ter a lei criada para eles mesmo. Então não é todo idol que vai entrar nessa lei. Por enquanto não é todo idol que vai entrar nessa lei, porque tem que ser um grupo que realmente gire a Coreia, faça a Coreia girar economicamente. E a gente sabe que o K-pop faz a Coreia girar, mas não é todo grupo que faz. Não é todo grupo que traz esse reconhecimento muito grande para a Coreia, como o BTS faz. Então por isso essa lei foi criada para adiar grupos de K-pop que estão realmente fazendo a Coreia girar economicamente. E assim, desde que o K-pop surgiu, o turismo na Coreia aumentou muito. Desde que o K-pop surgiu, não. Desde que o K-pop explodiu no mundo, o turismo da Coreia explodiu muito, graças a muito grupo conhecido como o próprio BTS, que é o dono da lei. Não é todo idol que vai poder se beneficiar dessa lei, infelizmente. Então, por exemplo, assim, aquele tal grupinho lá, ele tá fazendo sucesso, mas ele ainda não faz a Coreia girar economicamente. Então, provavelmente ele pode não ser beneficiado dessa lei. Essa lei ainda ela foi revigorada há pouco tempo atrás, então, logicamente, que ainda pode haver mudanças. As empresas de K-pop pode brigar, pode vir as tops do K-pop, né, que é as 3 maiores, como a SM, a JYP e a YG, brigarem para poder falar assim, ó, nós queremos que o nosso idol só seja admitido no exército depois dos 30 anos. Entendeu? Aí o governo pode falar assim, mas ele não gira a Coreia. Não, mas a gente quer que todo idol
só possa se alistar depois dos 30, entendeu? Porque na Coreia existe uma coisa que é uma coisa muito estranha, porque uma pessoa de 30 anos já é vista como uma pessoa velha. Vou tentar simbolizar aqui pra vocês entenderem. Pra gente aqui, uma pessoa de 70 anos é considerada uma pessoa velha. É considerada uma pessoa velha. Lá pra eles, uma pessoa de 30 anos já é considerada uma pessoa velha. A mesma relevância que a gente tem aqui de uma pessoa de 60 a 70 anos, entender? Então as empresas podem vir mais pra frente e falar assim, a gente não quer que os nossos idols se alistem até os 30, vocês podem mudar essa lei pra todos os idols? Aí sim, pode ser, porque essa lei foi criada recentemente, logicamente que ela pode haver modificações, pode haver muita coisa, porque eu tô no K-pop desde 2011 e é a primeira vez que eu vejo esse tipo de lei ser criada pra beneficiar os idols de K-pop. Porque antigamente essa lei já existia dentro da Coreia, mas só beneficiava músicos extremamente reconhecidos e atletas. Então é tipo, a gente vai passar por uma Olimpíada, então você vai ser tirado da listagem do exército para poder treinar para ir para a Olimpíada para trazer medalhas pra gente, entendeu? Pra Coreia. Eu vou participar esse ano, vai ter jogos de inverno. Então você não vai pro exército, você vai treinar pros jogos de inverno, entendeu? Eram só esse tipo de pessoas que eram beneficiadas antigamente na Coreia, que eram os músicos extremamente conhecidos no mundo todo e atletas. Idols de K-pop não tinham isso, então todos os idols que entravam nos seus 18 anos tinham até os seus 28 para poderem cumprir. Muita gente em grupos de K-pop falando que é injusto o BTS ter ganhado essa lei, mas tem muita gente falando que é justo. A gente não vai entrar muito nesse parecer aqui não, de eu falar se é justo ou se não é justo, se eu concordo, se eu não concordo, mas a gente vai dissertar um pouquinho sobre uma outra coisa já já. Falar sobre duas coisas aqui. Eu acho muito interessante o idol ter mais 2 anos. Não são todos os idols ainda, mas eu queria que essa lei fosse para todos os idols, porque eu acho que daria mais tempo para a pessoa poder se preparar. Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre outra coisa que eu acho que concorda com essa lei e tem muita gente que discorda. Como eu já disse, eu não vou entrar em discussão aqui, só que tem muita gente também falando que o BTS tem que ser completamente isento de servir o exército coreano. E aí eu acho que é um pouco complicado de se falar também sobre isso, porque os meninos, todo homem na Coreia é muito patriota, querem usar o uniforme, querem servir ao exército. Então é uma coisa muito relativa que não dá pra conversar muito sobre isso aqui, porque são opiniões alheias, esse tipo de coisa, e são coisas deles, então eu não vou entrar muito nesse ponto. O que eu quero entrar um pouco no ponto aqui, só pra deixar o vídeo um pouquinho mais amplo para vocês poderem entender, por mais que os meninos tenham ganhado mais 2 anos, os meninos tenham ganhado mais 2 anos, acaba entrando numa contradição, porque assim, o Jin do BTS já fez 18 anos, ele já fez 28 anos, então ele era obrigado a se alistar. Mas vamos dizer assim que a Big Hit mande ele pro exército com seus 30 anos. Depois disso, vamos fazendo as contas e vamos analisando com a tia aqui, tá? Ele tá com 30 anos e é obrigado a se alistar no exército agora. Então ele foi pro exército, beleza? O próximo aí é o Suga, só que assim, ao mesmo tempo que o Jin tá indo pro exército, o segundo ano dele é a vez do Suga aí. Então aí o Suga vai pro exército, beleza? Se tiver no meio do quase no seu segundo ano já, o Jin já tá voltando pro BTS. Então aí o BTS tá tipo sem um membro, que é o Suga. Quando o Suga estiver para voltar, o J-Hope tá indo. Quando o J-Hope estiver voltando, o RM tá indo. Quando o RM estiver voltando, vai o V e vai o Park Jimin. Park Jimin é foda. Jimin vai e o V também vai. Aí você vai falar assim, mas tudo bem, a gente teve esse ato muito grande. Só que aí que tem um problema. Quando o Jimin e o V estiver voltando do exército, eles têm 1 ano para ficar com o grupo completo até o Cook ir pro alistamento dele e ficar mais 1 ano e meio no exército, tá? Aí você vai falar assim, mas tudo bem, quanto tempo isso vai durar? Isso vai durar em média, pelas contas que eu fiz aqui, 9, 10 anos de ato do grupo completo, se a gente for contar com o alistamento do Jungkook pro exército, tá? A Big Hit pode escolher fazer divisões de line, fazer uma dupla, um trio, esse tipo de coisa. Eu, Marcela, aqui, não acho que seja a melhor opção para Big Hit como empresa, tá? Como empresa.
Porque assim, por mais que você fale assim, os meninos do BTS são conhecidos, são, mas eles são conhecidos como o BTS e não exatamente como os meninos solos. Deu pra entender? Eu acredito que não vai ter o mesmo impacto um MV dos meninos separados do que o mesmo impacto de um MV de todos os meninos juntos. Deu pra entender? Acho que deu pra entender. Então, Marcela, se quando o Jin fosse alistar com 30 anos, se eu fosse a Big Hit, eu mandava todos juntos uma vez só. Porque aí são hiatos de 2 anos, vamos pôr assim, 2 anos. É um ano e meio de... É um ano e meio de exército, então vamos pôr 2 anos assim, até os meninos voltarem, se acostumarem com a vida de idol de volta. Então são 2 anos. Eu, Marcela, falaria pra Big Hit. Todo mundo junto, 2 anos, fechou, beleza. Do que ela manter um hiatus de quase 10 anos. Ah, 10 anos é muito pouco. Não, não é. Hiatus de 10 anos pode prejudicar muito o grupo, ainda mais porque é uma indústria que está sempre mudando, uma indústria que está sempre tentando se renovar. E tem uma outra questão, tá? 10 anos de hiato é muito tempo, porque o público que acompanha ele hoje pode ser o público que não vai acompanhar ele daqui a 10 anos. Entende? Você vai falar assim, ah, mas mentira, eu vou continuar gostando de K-pop pelo resto da minha vida. Talvez sim, talvez não. Tá, você não pode falar isso pra mim e falar, eu vou gostar do BTS 100% do tempo, eu vou gostar do BTS o resto da minha vida. Talvez não, porque às vezes você tem, hoje em dia, 12, 13, 14 anos, pode ser que quando o BTS voltar, você já tenha 23, 24 anos, que é a minha idade hoje em dia. Sim, eu tô velha. E a cabeça pode ser outra. Você pode mudar, entendeu? Então, o público do BTS hoje é um. Se ele voltar daqui a 10 anos, pode ser outro, entendeu? E às vezes as mesmas pessoas que acompanham ele hoje podem não acompanhar ele daqui a 10 anos, porque existe uma coisa chamada mudança de ideia, mudança de cabeça. Às vezes as meninas que acompanham eles hoje, os meninos que acompanham eles hoje, daqui a 10 anos não vão acompanhar, entende? Porque às vezes a gente muda muito. A gente é formado muito de opinião e gosto. O que você gostava quando você tinha 10 anos não é a mesma coisa que você gosta hoje. Você não tem as mesmas opiniões de quando você tinha 10 anos. Você não tem a mesma opinião que você tinha há 6 meses atrás. Entendeu? Então, se fosse pra mim, eu, Marcela, mandaria a Big Hit mandar todo mundo junto, uma vez só pro exército, completar os 2 anos. Volta todo mundo e o BTS volta completo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você sabe, já deixa um like aqui sobre mim. O que você acha sobre essa lei? Você acha legal idols agora poderem ter mais tempo para poder se alistar no exército? Ou você não gosta desse time que não, mas todo mundo tem que cumprir o exército, vamos cumprir todo mundo junto? Ou você é o tipo de pessoa que também concorda comigo que o BTS devia todo mundo ir junto pro exército e a Big Hit devia? Ou você é o tipo de pessoa que acha que o BTS devia ser completamente isento do exército? Ou você é o tipo de pessoa que também concorda comigo que acha que a Big Hit deveria mandar todo mundo junto? Então deixa aqui nos comentários todas essas opiniões que eu vou adorar ler e vou adorar responder. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!